Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Serpcast, o podcast mais saudável da região norte, trazendo assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. Porque o nosso objetivo é trazer informação de qualidade para toda a população, o mais longe que estiver. Enfim, hoje teremos um profissional de alta qualidade. Concorda comigo, Jéssica? Sim, claro. Então vamos lá, apresente-nos esse especialista. Então, nós estamos hoje com o Dr. Christopher Rosa. Ele é médico graduado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Camagüey, em Cuba. Homologado pelo Ilustre Colégio Oficial de Médicos de Madrid. Fez a revalidação pela Universidade Federal do Ceará. É pós-graduado em geriatria pela Universidade Estácio de Sá. Militar médico de Força Aérea Brasileira, na reserva não remunerada. Médico do Programa de Geriatria da Policlínica Oswaldo Cruz e também é diretor-geral da Policlínica Oswaldo Cruz. Tudo bem, Dr. Christopher? Tudo bem, quanta honra estar aqui com vocês, doutora Cidinha, Em, doutora em Jéssica. primeiro lugar, quero te agradecer imensamente de ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje com a gente, trazendo todas as informações possíveis para nosso assunto hoje, tão importante, tão polêmico, enfim, mas vamos deixar ele para daqui a pouco. Vamos quebrar esse tabu, né? Não é? E assim, nós, como profissionais, mas também somos simples mortais, como todo mundo, e adora saber um pouquinho da vida particular do profissional. Então, conte para nós quem é você, Christopher, de onde veio, como parou em Porto Velho, o que te levou a chegar nessa profissão, enfim, conte-nos tudo, não esconda nada. Ai, 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 é uma história longa e bonita. Então, comece! Primeiramente, agradecer de novo, agradecer os elogios. Imagina, somos todos uma grande família, uma grande equipe. Agradecimento especial a Deus, nosso Criador, né, que nos permite estar Basta. aqui presente todos os dias. E muito grato. Reitero os agradecimentos para levar informação à sociedade. Isso é maravilhoso. Quanto nós pudermos ajudar, ótimo, bom será. E vamos lá, então. Bom, meu nome é Christopher Teixeira Rosa, sou médico desde 2006. Como bem dizia a doutora Jéssica, formado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Camagüey, Cuba. E de lá para cá tive uma boa adesão aos pacientes geriátricos, né? Aos pacientes idosos. E isso me chamou muita atenção, né? Nós tínhamos principalmente nas portas de hospitais e ambulatórios, um grande volume de idosos. Isso foi me chamando a atenção e me levou a fazer então uma pós-graduação e dar continuidade aos cuidados da saúde da pessoa idosa. Então foi muito interessante. Mas um pouquinho mais para trás, a minha pretensão até então não era fazer medicina. Olha, Não era. qual era a sua Era uma intenção? boa pergunta. O que eu Não vou fazer? sabia. Não sabia. Eu queria ser jogador de futebol, imagina, isso é todo garoto sonha ser jogador de futebol. Aí descobriu que era um perna de pau e ficou tudo certo. Eu acho que eu levava jeito, eu acho que eu levava, eu achava, mas era eu que achava, né. Mas eu até me recordo um momento muito interessante que eu não tinha percebido muito o que tinha acontecido, eu só fui perceber depois de formado. Uma vez minha mãe me levou eu para fazer uma oração, uma senhora muito evangélica, e ela falou: "Seu menino possivelmente vai ser médico". Eu só fui lembrar isso depois que eu me formei, Olha que só, até então as eu achei palavras muito têm poder, interessante né? isso. Olha que Eu só interessante. fui lembrar dessa pessoa depois, eu falei: "Meu Deus", que eu voltei à cidade, né, e eu recordei que: "Caramba, foi verdade, ela falou isso". Eu me lembro, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, mas imagina, quem vai imaginar, né? Em um determinado momento, eu ia fazer direito, depois não me chamou muita atenção, administração não me chamou atenção, eu falei: "Vou tentar medicina". E em 98, fiz vestibular em Marília. E fui aprovado em Marília, em São Paulo. Uhum. Mas aí começou a despertar. Eu falei, opa, como assim, né? A área da saúde começou a me chamar mais atenção.
E houve uma oportunidade de ir a Cuba por um convênio entre Brasil e o Caribe, né? Havia um convênio, né? Então, e E você morava onde? em Ji-Paraná, Ai, em Ji-Paraná. você é natural daqui de Rondônia? Não, não sou natural de Rondônia. Sou de Curitiba, porém meus pais radicam aqui desde 87. Já virou rondoniense. Já é Já não rondoniense. tem como escapar mais, né? Já bebi água do Rio Machado, então. E agora do Madeira, agora Já era. acabou. Acabou. Sou, estou. É, obrigado, meu nome. Mas adentrando ao tema da faculdade, tive a oportunidade de ir a Cuba. Logo após ir a Cuba, tive a oportunidade de ir à Espanha. Até então, meu foco tinha mudado, não queria mais voltar para o Brasil. Eu havia conhecido pessoas que estavam na Mas Espanha, você terminou em Cuba. terminei em Cuba. Tá. E acabei indo para a Espanha. Falei, não, Oh, vou trabalhar na Espanha, não vou já mais estava querendo voltar. nos abandonar. Já tinha meus 25 anos, ainda tinha bastante coisa Queria para mais nem poder. saber do Brasil, né? Olha, olha, Não, não olha, fale isso. Essa pátria olha, amada Brasil, pelo olha, qual olha a ingratidão. não, que eu servi e sirvo essa pátria amada com todas as cores da nossa bandeira, é com Tá. muita alegria. E até mesmo comentava recentemente com uma pessoa muito querida que eu tenho uma consideração enorme, que você sente falta mesmo do seu país, né? Então eu já estava um tanto cansado de estar fora do país, você perde a sua referência, né? Você ficou quanto tempo na Espanha? Não, na Espanha foi pouco tempo, não foi muito tempo, alguns meses, foi rápido. E A graduação em Cuba é o mesmo tempo daqui do Brasil? não, não. Eu digo, são 6 anos, né? Mas não é a mesma grade, melhor dizer, né? Não é a Isso, mesma o grade mesmo curricular. tempo, Não, não menos. é. Tanto que tive que fazer mais um ano de faculdade aqui no Sim. Brasil depois, né? Quando eu voltei Uhum. para o Brasil. Agora, da Espanha, sim, havia uma compatibilidade e eu solicitei uma homologação através do Ministério de Educação e Ciências e após isso foi aceito e já Na iniciaria os Espanha você trabalhos já foi trabalhar. para trabalho como médico. Entendi. Mas aí surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil. Consegui através da Universidade Federal do Ceará, um processo de revalidação, e lá constava que nós tínhamos que fazer algumas cadeiras, matérias, né, do internato. Na época a gente fiquei bastante chateado. Mas Normal. não, mas depois eu adorei. Um ano de faculdade, porque não dá para fazer outro ano, não. Você estava com medo de ser já Não, você estava com medo de ser não. desempregado, né. Não, a questão é que você já chega com um pouquinho mais de experiência já na prática, né, na vivência, O que eu aí sempre quebra o gelo, brinco, quebra o gelo, quebra. termina, né, a faculdade, aquele medo: "Meu Deus, agora eu não sou mais estudante, agora eu sou desempregado", né, então vem aquele medo, né. A questão maior foi a questão achei que foi demérito, eu acreditava, porque na Espanha eu tinha conseguido. Uhum, E naquela época, acho que até hoje, né, eu poderia trabalhar em 16 países da União com o mesmo registro, com o hum, meu registro de lá. Então, sim, eu achei que foi um pouco de demérito a forma que foi sim, feito. sim. Mas depois achei importante, porque as leis são diferentes, né? Medicina legal, Uhum, epidemiologia é diferente. O Brasil é muito grande, né? Existe uma diferença, inclusive, né, eh, digamos, de quem está no sul, de quem está aqui no norte. Nós sabemos, né? sim, Há uma, epidemiologicamente falando, sim. e as leis mudam. Então, eu achei corretíssimo. Depois eu fui entender isso, você amadurece, você fala, não, realmente foi justo, né? Foi isso mesmo, e foi bom, uma boa experiência. E até então estou aqui por isso, né? Ó, que coisa boa. Um agradecimento. E em 2012, já chegando mais para frente, tive a oportunidade de trabalhar até esse período em São Paulo, em Belo Ah, Horizonte, você né? passou por outros Isso, lugares. isso, isso, isso. Eu fui trabalhar em São Paulo. E depois ficava São Paulo e Minas, e trabalhei em Pernambuco Mas você também, não trabalhou posso no Ceará esquecer. também? Você só fez Não, um ano de. só o processo Ah, tá. de revalidação mesmo. Não, não. Trabalhei em Pernambuco. Uhum. Então, assim, por assim dizer, resumidamente, Rodou, rodou, rodou e estava E correndo de voltou para Roma. e Rondônia. meu- meus pais moram aqui, Sim. decidiram ficar em Rondônia e eu decidi voltar. Eles precisavam da minha ajuda naquele momento, de estar aqui presente, como filho, como médico. E eu decidi vir passar uma temporada, e essa temporada já está durando 12 anos. Olha que coisa boa. 12 anos aqui. É mais ou menos isso. E aí, se acostumou? Está bem aqui? De- Se acostumou com o clima? Sim, sim. Tanto que não me adapto mais ao frio, né? No momento não dá, não consigo me adaptar. Mas acredito assim, a região ela é fantástica.
ela é promissora, pessoas de todos os lugares do país. Existe uma grande diversidade aqui em Rondônia, né? Uhum. De pessoas brasileiras mesmas. E isso é muito legal. Isso eu encontrei em São Paulo, uma maior diversidade. Mas aqui é fantástico. Fantástico. Eu considero sempre que o lugar onde você está morando é o melhor lugar do mundo. É verdade. Embora tenha conhecido lugares fantásticos também, né? Isso você consegue dimensionar. Mas hoje, olhando para Rondônia, a gente vê um futuro promissor aqui. É um lugar que realmente vale a pena investir. E eu acho que é tudo também uma questão de gratidão. Se a Sim, gente está num lugar sim. onde estamos trabalhando, estudando, temos a família, é porque é o melhor lugar do mundo, né? Uhum. Então, assim, eu acho. Perfeitamente. Eu até compro briga com relação a isso, sabe? É. Eu sou sulista, né? Eu sou Uhum. do Paraná, mas eu falo que não troco Rondônia, Porto Velho por nada. Amo isso aqui. Porque se eu tô aqui, é porque aqui está muito bem, né? Sim, Tá bom para mim. E eu falo que eu sou um ser adaptável. E como eu odeio frio, eu estou no melhor lugar do mundo, né? certeza. Outro dia, uma senhora me dizia que eu não sabia se o sol se aproximou de Porto Velho ou Porto Velho se aproximou do sol. É, e o bom é que existe um sol para cada porto-velhense. Eu tive que Então, concordar com ela, sim, é fato. exatamente. De 40 graus na sombra, Não né? é? Você tem Porto Velho. irmãos Tenho irmãos, tenho mais 3 irmãos. e moram aqui ou Uma mora aqui, 2 moram aqui em Porto Velho e um mora em Ji-Paraná. e só São meus você da irmãos. área da saúde? Nós irmãos, sim, É. somente eu. Só eu que Muito bem. Então podemos entrar no nosso à assunto vontade, uma grande honra específico. conhecer um pouquinho da minha história. Olha, Quase que eu vou perguntar de volta a história de vocês. não, nossa história nós já contamos, nós já Primeiro episódio. Não, não, contamos. sim, eu vou assistir completo, Tá sem certo. dúvida. Nós já contamos a nossa história. Eh, Nós achamos assim, muito interessante, pela nossa área mesmo, no que a gente atua, né, com a fisioterapia pélvica, e o nosso público, nós trabalhamos muito com idosos. E a gente vê a necessidade de levar informação sobre assuntos que são tabus, que muitas pessoas têm medo de falar. E às vezes esses pacientes, eles têm medo de falar até com o próprio médico, né? Você deve se dar conta disso, Com tem que às certeza, vezes quase que arrancar uma informação, né? de fato. Então, por isso, resolvemos levar esse assunto que seria a sexualidade na terceira idade. É um assunto interessantíssimo, mas tão pouco falado, tão pouco divulgado, né? Mas antes de entrar nesse assunto específico, Dr. Christopher, Perfeito. fala para nós assim um pouquinho geral o que é o geriatra, como que ele atua nessa área, quem deve procurar o geriatra, se tem uma idade específica. Fala para a gente sobre isso, por Hum, gentileza. Geriatria é uma especialidade da medicina que estuda e atende a pessoa idosa. Então, é uma especialidade voltada especificamente para idoso e que preconizado pela OMS ou até mesmo pela saúde pública e pela nossa saúde a partir dos 60 anos. Mas aqui vai o merchan, né? É o merchan, aqui vai o merchan. Na realidade, deveria ser iniciado a partir dos 30 anos. Isso não há evidências comprobatórias, porém, em experiências práticas, né, empíricas, a gente pode dizer que a partir dos 30 anos deve passar pelo geriatra. Principalmente aqueles que têm pessoas com Histórico um familiar, né? histórico familiar de algumas doenças crônicas, né, Uhum. um pouco mais precoces, né? Algum tipo de demência precoce, doenças cardiovasculares, principalmente, né, também, que são as mais evidentes. Então é importante que essas pessoas passem a ter um cuidado mais especial. Embora nós tenhamos uma rede de saúde pública e privada eficaz nesse sentido, porém, isso deveria ser levado um pouco mais em consideração. Lembrando, tudo que se planta hoje vai se colher amanhã. E nós sabemos que a pirâmide já está inversa, né? Então, hoje nós temos pessoas idosas com muito mais frequência, né, do que, obviamente, alguns anos atrás, até mesmo pelo melhoramento da qualidade de vida, pela ciência, enfim, vários fatores que influenciaram
para que as pessoas tivessem mais de 60 anos. E hoje é muito comum, é uma realidade, vai aumentar. Esperamos aí 50 milhões aproximadamente até 2030 de idosos. Né? Então vai ser algo bem atípico aí É, para bom pra você, né? para ser, eu acho que bom, bom para mim, bom para a sociedade, meus pais, né, vossos, Bom para nós, vossos pais, para É. todos, e as que assim seja. Eu costumo dizer que nós latinos nós somos muito paternalistas, né? A gente abraça o nosso velhinho, é né? gostoso demais, Nós né? somos bem paternalistas, mas eu gosto muito da cultura oriental. Os orientais, eles são mais peculiares, né? Dão mais valor do que nós. Nós somos paternalistas, né? A gente quer trazer o vozinho para morar dentro da nossa casa. Embora isso, depende do ponto de vista, não seja correto, né? Mas é cultura nossa latina. Incrível, né? Antes de você entrar nessa área da geriatria, lá na sua juventude, Uhum. adolescência e tal, você já tinha essa quedinha com o idoso? Você gostava de estar perto do idoso? Interessante. Eu te falo isso porque hoje eu trabalho com isso, eu Uhum. adoro trabalhar com idoso, mas eu sempre tive isso. As minhas tardes mais gostosas era quando minha mãe me deixava passar a minha tarde com a minha madrinha. Madrinha Lourdes, que já se foi, mas enfim, era uma delícia, porque eu ficava ouvindo aquelas histórias e eu gostava muito disso, sabe? Pois é, Cidinha, eu não me lembro muito, porque foi uma criança muito dinâmica, para não dizer outra palavra, né? Eu gostava Sim, mesmo, era de rua e futebol. é mesmo, Era. você Mas eu me queria ser lembro do meu avô. O meu avô era professor, meu avô materno, né? E ele me ajudava muito na escola com as minhas tarefas, então aquilo me marcou bastante. Eu me lembro que eu tive uma certa dificuldade na escola e ele me ajudou assim, e dali eu cresci muito no âmbito escolar. E eu consegui redescobrir isso, né? Depois que eu tomei consciência de que é realmente necessário você ter uma pessoa com maior conhecimento, geralmente idoso, sim. né? E Maior você, Jéssica, conhecimento. você teve esse contato com o Sempre idoso? gostei. É, Sempre gostei. teve contato com o vô, Eu vó? ficava na casa da minha avó o dia inteiro. Eu Eu já saía da não tive, escola, ia pra casa da minha avó eu não tive e contato ficava com lá. nenhum dos meus avós. É, Ninguém. Não nossa. tive. Foi essa questão mesmo de pessoas, né, da convivência, dos meus pais e tal. É. Não, eu lembro que com a minha tia também a gente ficava visitando, né? Os vizinhos era tudo idoso. Eu amava ficar lá, passar a tarde lá. Depois é que a gente se dá conta, né, que a gente já tinha um pezinho lá para trabalhar com isso, né, que às vezes a gente não se dá conta, E o né, despertar disso, ainda. educacional, você hoje se senta um idoso, eu particularmente, eu quero absorver tudo que ele tem. Né, Quero absorver todo o conhecimento é possível de onde que ele verdade. veio, como que foi, como que era a vida antigamente, porque às vezes é surreal. Hoje a juventude de hoje não consegue ter a dimensão do que foi vivido há 50, 60, 70 anos atrás. É Exatamente. incrível, é incrível. Você fala, era dessa maneira, era dessa maneira. Então me diga da forma prática, né? Hum. Como que foi, ou seja, a história real. Eu tive até uma grata satisfação de atender um paciente em Vilhena, e esse paciente idoso eh, começou a perguntar o meu nome, de onde que eu era, pelo meu sotaque, como que era, e eu comentei meu sobrenome, de onde que eu era, e de onde que era a minha família no Paraná. Ele era amigo do meu avô, de infância, Olha que em coisa. Vilhena, na cidade de Vilhena. Achei aquilo incrível. Olha que Incrível, incrível, algo incrível, espetacular. Como pode, né? 2.000, quase 3.000 quilômetros de distância, eu encontrar uma pessoa que conhecia, ele falava com riqueza de detalhes do meu avô, dos irmãos do meu avô, aonde que morava, onde que era a casa, assim, com riqueza de detalhe. E incrível, era um paciente que estava ali para estudo de demência. Eu achei aquilo assim surreal, algo assim inacreditável E mesmo. você atendendo, né? O amigo do seu avô. E eu atendendo, eu comecei a ligar, parei a consulta e comecei a ligar para a família para confirmar algumas histórias, porque eu já estava ficando emocionado na consulta. já virou um caso de família. Não, não, já estava ficando emocionado, porque estava contando do meu avô falecido, meu avô, 96 anos, acredito que ele faleceu. E ele contando histórias do meu avô de infância, quem eram meus avós, Coisas que meus você tios. não sabia, né? Não, coisas que eu sabia que eram peculiares da família, só que ele estava contando com muita riqueza de detalhe que não me passaram essas informações. Meu avô, meu avô também tinha os seus problemas de infância também. Não teve, não Mas isso, teve problemas de infância, isso ele gente. não passou, né? Não é. Mas, Mas vamos lá. doutor,
eh, eu acho que é uma dúvida de todo mundo praticamente, né. Eh, que exatamente que você na sua profissão, eu devo procurar? Eu vou lá buscar o quê? O que que eu vou sentir em que momento que eu devo procurar o geriatra? Lá você trata coisas específicas ou você dá tipo uma geral no paciente para descobrir qualquer tipo de situação, qualquer tipo de doença? Doutora Cidinha, é global, é integral. O atendimento à pessoa idosa tem que ser global, integral. Ele não pode envolver apenas um órgão ou um sistema. Ele tem que ser integral. Inclusive em suas particularidades, né? A sua vida, como que ele vive, a forma, né? O estilo e o modo de vida desse idoso. Física, psicológica, envolve tudo. Tudo, tudo. É uma Tá, consulta integral, não é uma consulta rápida. Não existe um tempo limite, né? De antemão, mas não é uma consulta rápida. Uma boa consulta 2 horas, 2 horas e meia, uma boa consulta, para que seja integral. Sabemos que sim. no SUS é um tanto complicado, isso é mais complexo, né? É, um pouco mais É mais complexo, mas uma boa consulta, ela se estende porque você procura realmente ser integral. Porque às vezes a principal doença, ela é por meios externos, né? Está influenciando aquele idoso a ficar doente. sim. E é lastimável, acontecem situações lastimáveis, E você trata sim. esse paciente ou você vai encaminhando para as Os especialistas. especialidades específicas? Eu costumo dizer que o geriatra, ele não é o dono do paciente. Sim, Ele é o gerente do paciente, doutora Jéssica. Ele é o gerente. Ele vai gerenciar a saúde dessa pessoa. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Nós não conseguimos trabalhar sem uma equipe multidisciplinar. Então, todo idoso que nos chega, que já faz o atendimento com alguns especialistas, seu cardiologista, o seu neuro, o seu ortopedista, né? Ele não vai perder, seu endocrinologista, o seu fisioterapeuta, não o é? seu nutricionista, né? Enfim, ele não vai perder, ao contrário, nós vamos se comunicar. Então, se vamos gerenciar, é isso que nós vamos fazer. Vamos gerenciar a saúde, obviamente, que acaba sendo a vida dessa pessoa, né? Uhum. E dela e da sua família, dos seus corresponsáveis também. Então, nós sim precisamos de uma equipe multidisciplinar. Não há possibilidade de trabalhar sozinho. Embora, né, em diversas doenças, nós nos sentimos aptos a realizar tratamentos e esse seguimento e o acompanhamento de extrema importância, porque até então, se houver necessidade de um atendimento mais É, especializado, você consequentemente, nós sim nunca deixamos de buscar ajuda a este paciente. o médico geriatra, então, a gente poderia dizer que seria como o clínico geral. Do ido no idoso e o clínico geral de uma forma, né, das pessoas mais jovens, onde ele só passa para frente o que ele não consegue resolver. Seria mais ou menos isso? Não, não vejo por essa forma, né? Porque a visão do geriatra, ele é um pouco mais específica mesmo à pessoa idosa. E o que pode se observar é que, independência do clínico geral, ele também atende pessoas idosas, perfeitamente. Sim, Mas existem peculiaridades da terceira idade que o clínico geral, às vezes, não vai estar tão apto para essa determinada ação de especialidade mesmo, né? certo. Não diria como uma equiparação, né? Seria uma ajuda um pouco É, mais abrangente, eu digo assim, né? o geriatra com os idosos, o clínico geral com os mais jovens, que seria mais ou menos isso? Porque o próprio clínico geral também atende idoso, né? Idoso, né? Mas dentro da peculiaridade, idoso acaba ficando mais mesmo com um Geriatra. geriatra, até mesmo pela forma prática, pelo conhecimento prático. Em algum momento você falou assim: "Quero mudar, não quero mais ser geriatra não". Não houve. Não? Não titubeei em nenhum Uhum. momento, não houve retrocesso. Não. Não, 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 não. Tão gostoso, né? Inclusive já me propuseram em diversas, não, você vai para outra área, né? Você Vamos tem falar para você, cara, né? não é assim: Você, "Nossa, você leva jeito você pra faz tal muito bem. coisa". Vamos falar psiquiatria, cardiologia. Você vai, Camila, não, 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 deixa eu aqui, porque está muito envolvido, né, Sim. com idoso. Fala um pouquinho sobre o programa de geriatria.
Doutora Jéssica, o programa de geriatria, ele está dentro da unidade de saúde especializada de média e alta complexidade, Policlínica Oswaldo Cruz. Eh, Esse programa, ele recebe os pacientes que vêm encaminhados das unidades básicas de saúde. Ele é regulado pelo sistema de regulação e lá possuímos um hall de profissionais Que fazem esse que fazem acompanhamento. esse acompanhamento, tá? E estimulo as pessoas que busquem, né, que sejam encaminhados ao programa para realmente dar continuidade e que seja gerenciada a sua saúde. Uhum. Excelente. Eh, com seus atendimentos, assim, as queixas dos seus pacientes, tem muita queixa relacionada à sexualidade? Tem. A gente sabe que é um Tem. tabu, né? É um- A gente tenta passar o máximo de informação. Eu acho que muitos idosos hoje já têm esse entendimento, mas ainda falta muito o que a gente explorar sobre a sexualidade. Tem sim, doutora Jéssica. Não é uma queixa que o paciente chega com ela. É uma queixa que a gente tem que, na realidade, explorar no interrogatório, numa anamnese ao paciente, Uhum, para que a gente consiga chegar lá. Geralmente o paciente, depende se for mulher, né, chega com incontinência urinária, eh, com alguns tipos de vaginite, depende, vai depender muito até chegar na sexualidade. Não vai ser direto ao ponto, justamente porque existe um tabu, né, até um tabu educacional, né, uma cultura de pouca informação, infelizmente isso acontece, é real, nós temos, né, nós sabemos disso. E diretamente não, mas ao acontecer da consulta, nós descobrimos na grande maioria, né, justamente por falta de conhecimento. Pode-se dizer aí quase 100% dos idosos têm essa queixa, uhum, mas eles já não chegam com esta queixa específica. Então, nós temos que explorar na consulta para que até onde chegue a conclusão de que existe uma disfunção sexual, seja ela orgânica ou não, né? Que à medida que a gente vai atendendo, vai criando mais confiança com o paciente, ele vai soltando aos poucos até chegar nesse ponto peculiar. Na grande maioria, todos eles têm essa queixa. Óbvio, né? Algumas características inerentes, peculiaridades da especialidade, peculiaridade do idoso, né? De cada um tem uma característica física, né? Biotipicamente falando, ou seja, a sua forma de ser, a sua educação, enfim, de maneira global, de maneira integral, melhor dito. Esses pacientes, quando eles chegam a ter essa liberdade de falar com você sobre a sexualidade, Certo. é de forma que querem resolver essa situação. Isso é um problema que faz falta para ele, ou ele quer resolver porque faz falta para o companheiro ou companheira. Na sua prática clínica, o que que você percebe mais assim nessa questão? Eu percebo que psicologicamente eles já se encontram abalados por questões fisiológicas, né? Ou seja, as mudanças do corpo, né, que fizeram essas transformações e diminuição, principalmente da sexualidade em si, né? Que nós, se me permite, a sexualidade diferente de sexo, né? De ato sim. sexual, né? Por falta de conhecimento, né? Isso faz com que bom, o idoso em si vai ter uma característica de aceitação do seu quadro clínico. E nós tentamos reverter essa situação, demonstrando o que está acontecendo com ele atualmente, como era antes, como está atualmente, por que se encontra assim o seu corpo, né, fisiologicamente, cronologicamente, o que é natural, o que é normal, né, o que é senescência, senilidade, porque o que pode ser feito nesse caso, principalmente na senilidade, o que nós podemos alterar que possa melhorar as suas condições de saúde. E nós dizemos que toda pessoa idosa, igual o jovem, também sente desejo de saúde, de sexualidade, que é Saúde saúde, é que é saúde. saúde. E Exatamente. nós tratamos de convencê-los de uma maneira muito peculiar, né?
nós sentimos que existe uma certa resistência, um certo tabu, até mesmo não vulgarizar, talvez falando a Sim. verdade para eles, nós podemos vulgarizar. Então, de uma maneira mais polite, por exemplo, mais educada, talvez mais buscando uma fórmula que não seja tão científica. Comentava, inclusive, com um profissional: olha, se disser o nome do órgão genital ao idoso, ele vai achar ruim, principalmente se for na frente da esposa. Então, você tem que dizer que o órgão genital masculino, o órgão reprodutor masculino, né? A genitália masculina, a genitália feminina, isso depende de pessoa para pessoa, do grau de instrução, de educação. Então, Olha, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas eu, Jéssica e todas as meninas lá do SERP, a gente fala muito sobre isso, doutor, sobre essa questão de vulgarizar a forma de ser tratada com o idoso, né? É diferente de uma pessoa jovem que está só ali em busca de melhorar, por exemplo, a vida sexual. Vamos Desempenho. falar do desempenho mesmo, fantasias sexuais. É diferente de quando você vai passar essa informação para o idoso. É por isso que o SERP, ele trata a fisioterapia pélvica do modo bem tradicional, sabe? Onde os órgãos genitais têm nome mesmo, não são apelidos. Eu não sei por que que colocaram tantos apelidos, né? Num pênis e numa vagina ou numa vulva. Não, teve uma época que estava colocando até nome de gente. Sim, nome de pessoa. é. De pessoa, Eu não vou falar aqui agora, né? Mas como assim, não é? É o Mas Brolio? Você tá falando do Brolio? não, eu tô falando da Larissa. Não, eu desconhecia. Mas ótimo, ótimo, ótimo. Uhum. Não vão achar ruim, não vão achar ruim. China. Não Então, vão. assim, é isso que a gente preza falar o nome certo, gente, Certo. não é? Porque a partir do momento, eu imagino assim, se a minha mãe ou o meu pai fosse buscar Jéssica para uma disfunção sexual ou uma incontinência urinária, se lá a Jéssica desse apelidos para os órgãos genitais, da forma que está sendo exposta na mídia, na sociedade, enfim, não voltariam nunca mais. É, Porque iam achar que a doutora Jéssica era uma vulgar, promíscua, era vulgar. vulgar. Então, eu acho que a gente tem que tratar o idoso de uma forma séria. Sim, Óbvio que se é um paciente que depois você já tem uma certa liberdade de soltar uma brincadeirinha, uma Uhum. piadinha e tal, ok. Mas sim. eu acho que a impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica, sabe, doutor? Doutora Cidinha e doutora Jéssica, importantíssimo isso que foi dito agora. Não infantilizar. Se você infantilizar o idoso, começar a criar apelidos, né, ou formas, ou tratá-lo como infantil, Sim. você realmente não vai atingir o objetivo, né, que é cuidar da saúde do idoso na sua proporção. Ele vai se sentir realmente muito ruim. E essas considerações foram pertinentes, né? Eu acho que você criou rapport, você criou empatia. Acho que vale a pena você demonstrar, né? Sim, Realmente, mas vale acho que muito você a tem que pena. conhecer primeiro com quem que você está lidando, Sim, né? perfeitamente, perfeitamente. Mas fala aí, Vamos Jéssica. falar sobre resposta sexual, né? Como que vai diminuindo. Isso é normal com o passar do tempo, mas quais os fatores que fazem essa diminuição da resposta sexual masculina e feminina? Libido, né? Excitação. Vamos lá. Ao passar do tempo, né? Obviamente, nós temos algumas alterações eh, eh, pertinentes, peculiares, redundantemente falando, né? Da pessoa idosa, seja ela masculina ou feminina. Então, existem algumas características bem chamativas, né? Para isso, nós sabemos que o aparelho cardiovascular, pode estar comprometido de alguma maneira. Nós sabemos que o aparelho respiratório pode estar comprometido, a cognição pode estar comprometida. E, especificamente nos órgãos genitais, a gente também temos alterações. A gente vai ver
perda da massa muscular, né? A gente vai ver uma perda, uma diminuição bem característica. A função endócrina, né? Com Todos os certeza, nós vamos hormônios, ter a né? disfunção, né, endocrinológica. Então você vai ver uma vagina com alterações, né? Os lábios, né, da vagina já vão encurtando um pouquinho mais, Coloração. vai perdendo isso, né, a sua característica, fica propenso a infecções, né? Não tem uma lubrificação correta, vamos dizer assim, idônea para que, né, tenha um, um ato sexual, né, um coito, ou seja, uma relação, para falar mais simples, né, uma Sim. relação. Aí nós temos uma vagina mais rugosa, né, talvez até mais estreita, né, vai depender, depende da idade da Hum, pessoa, isso é cronológico. E, obviamente, que a gente vai tendo essas características, né, de atrofia, um útero mais atrófico, uma bexiga mais atrófica, o assoalho pélvico depende de quantos filhos essa mulher teve e por onde que foi, né? Geralmente o parto normal, mas nem tanto somente o normal, mas o parto cesariano, para a gente falar mais simples para que nos Sim, entendam, né? sim. Isso vai trazer alguns prejuízos para a região pélvica, né? sim, E no caso do homem, naturalmente falando, né? Obviamente que já cesárea é um procedimento, né? Não é Sim. fisiológico, mas no homem, a característica, obviamente, também são as mesmas do seu estado de saúde, dos seus aparelhos e sistemas, né? Cardiológico, endocrinológico, né? Situação hormonal, principalmente a testosterona, foi muito bem recordado por você. No caso da mulher, o estrogênio, né? A gente diminui bastante, é inerente a essa etapa da vida. E, óbvio, podemos ter aqui uma diminuição da sexualidade, entre aspas. Podemos ter uma diminuição do sexo, mas não da sexualidade, que eu gostaria que uhum. nós abordássemos esse tema, até mesmo para ver essa diferença, que as pessoas talvez É, não porque entendem isso, né? muita gente acha que sexualidade é coito, né? Relação sexual. Mas não envolve Relação, muitas coisas, né? perfeitamente. Autoestima, como que essa mulher enxerga o seu parceiro, como que ele trata ela, não é? Perfeito, perfeito, perfeito. A sexualidade ela é abrangente, né? Se me permitem abordar esse tema de Uhum. sexualidade, Tran- hoje, para o homem, até mesmo, vamos dizer, doutrinado, né? A doutrina do homem é que se não houve coito, não houve relação, não houve sexo, né? Principalmente para o homem. Já para a mulher já é um tanto diferente até então, né? E a mulher ela é um pouco mais sensível, ela tem uma sensibilidade maior, ela consegue enxergar mais. Eu costumo dizer que a mulher já nasce perfeita. É o homem que tem que buscar a perfeição. A mulher já nasce perfeita, é o homem que tem que buscar mesmo. Então, doutora Cidinha, eh, a sexualidade ela engloba tudo. É o estado do ser, né? Seu modo, seu estilo de vida, como que ele se veste, como que ele se perfuma, como que ele se asseia, como que ele conversa, como que ele toca, como que ele beija, quais, né, o momento que ele pode proporcionar. Então, isso é sexualidade, né? Estar junto com a sua parceira, E que isso não se perde, né? Isso não se perde com o tempo. não, não se perde. Você pode deixar se perder. Perfeitamente. Pode se aprimorar, né? Exato. A sua individualidade junto com a sua senhora, né? Com quem esteja compartilhando bons momentos. Então, a sexualidade é um todo. E o sexo, a gente comenta que se seu estado físico lhe permite ter relação sexual, coito, né? Ter o ato, ótimo. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, é uma grande peculiaridade. E que, para isso, é necessário, é fundamental que, sim, busque um profissional de saúde para que isso possa acontecer com mais frequências, uma vez que isso faz bem para a saúde. Por que não? Sim. Né? É. Por que não? Por que não? E esse tabu começa a ser quebrado, né? É um paradigma entre familiares e o casal de idosos, né? Isso é um E essa grande paradigma. questão, a gente se coloca no meio disso, né? Porque a impressão que a gente tem
quando mais jovens, né, na Uhum. adolescência, ali, bem jovenzinho, a impressão que eu tinha é que meus pais não faziam isso, né? Gente, eu perguntei pra minha avó um dia Não dessa. é? Acho que eu tinha uns 15 anos, aí eu cheguei e falei assim, vó, a senhora transa com o vô? Aí ela, claro, eu não tô morta. Aí, Aí você se assustou, meu Deus, a minha avó como é que ela transa, faz? não Eu é? ficava pensando. Então, eu tinha essa impressão e eu tentava não imaginar também não, porque parece que não era legal, Porque a era gente tem feio. essa noção que idoso, ele já é, não é incapaz, né? Mas ele tem a diminuição dessa capacidade física, mental. Então a gente não imagina que idoso tem, né, o ato sexual. Então eu imaginava que minha avó era mais assim, uma relação, aquela amizade, aquela parceria, não o ato sexual em si. Tadinha da minha avó. Eu fico imaginando assim, como é que eu vim parar aqui, né? Eu acho que é. Não é? Poder parar na fisioterapia pélvica, perguntando pra sua avó dela, Não é? Mas é assim, mas o homem, ele tem um tempo maior, né, na questão da Reprodução. não da sexualidade. Ele tem uma visão diferente. Eu acho que por isso até que a longevidade dele da parte sexual é mais longa, né. É, bom, talvez seja algo parelhos, doutora Cidinha e doutora Jéssica, é, justamente pelos momentos, né? Porque para o homem, hoje, nas condições que estamos chegando hoje, as disfunções sexuais, grande maioria delas provocadas por estresse, né? Não somente por transtornos orgânicos de saúde, por mais que essa impressão que nós tenhamos que o homem ele leva mais tempo isso para poder ter essa diminuição, eh, eu acredito que hoje a grande dificuldade, a maior dificuldade de aceitação são os homens. Uhum, Porque se não houve relação sexual, coito, não houve sexo, não houve nada. Ou seja, para ele há Uhum. uma grande destruição. E queria até abordar a respeito disso, com relação à parte empírica, prática mesmo, né? Chegamos a uma conclusão de uma maneira integral que o casal de idosos sequer dormem juntos. E utiliza-se várias desculpas, uma delas é porque ronca muito. uhum. E eu não concordo. Se E, fosse aí eu, só o idoso, bom, isso não é fato. Na grande maioria não. longe de mim, né, amor? Não, isso não é. É realmente falta de conhecimento. Não tá aparecendo. Deu uma pequena pane. Faz tempo. Faz tempo? Faz. Eu vi agora. Agora apareceu. Mas fazia tempo que não. Fazia tempo que estava Remax. Mas tá gravando, né? Ah, tá. Isso que importa. Não, tá tudo bem. É uma pequena pane. Isso acontece. É, Eu só olhei e vi, por isso que eu avisei lá. Você tinha visto fazia tempo? faz. Eu falei, ué, mas, não, mas achei que tava gravado, Uai, porque eu tô ué, vendo a cadê câmera eu? acesa ali. Oi? Você falou, ué, cadê eu? Não tô me Eu vendo. olhei e falei, ué. Não, mas eu vi que tava aceso ali. Bora? Onde você tava mesmo? Tá gravando, né? O que que tava falando? Ainda bem que Não, tava a questão, antes. empiricamente falando, né, ou seja, da própria parte prática mesmo, observar que isso acontece, dorme em camas diferentes. Obviamente que eu já não seria de maneira acusatória, né? Você com Uhum, calma e elegância com relação a abordar esse tema, porque isso já deve estar ferindo há muitos anos, até chegar a algumas conclusões. Conclusão, bem dito pela doutora Jéssica, não se conhece, não sabe que ela tem uma vagina, ela não sabe que a vagina dela ficou rugosa, seca, perdeu as tem suas faixa seca. características, né? Uhum, Os pelos já estão diferentes, a gordurinha que está em volta da vagina está diferente, né? Que realmente já está com um cheirinho característico, né? Que já existe formas diferentes já de abertura da vagina e por consequentemente o homem também por não explicar isso também chegar a ter um bom diálogo em casa, o diálogo é tudo. Nesse casal, se não houver um diálogo explicativo dizendo, olha, está acontecendo isso comigo, olha, está acontecendo isso contigo, e olha, vice-versa, são isso, é normal, será?
Vamos procurar um médico? Vamos procurar um geriatra? Uhum. Para saber Sim, se isso é realmente. Olha, a urina está escapando, estou vendo aqui alguma coisa estranha aqui na vagina, está cedendo aqui. E isso também é É, um fator, né, pra s- mulher ela se fechar e aí fala assim, não sim. conseguir ter relação por vergonha. Sim, é vergonha de perder urina na Então hora tá da bom, viu? relação sexual, né? Tá De ter o bom, cheirinho já, né, da urina, perfeitamente. né? Nesse momento, né? E buscar a doutora Jéssica, a doutora Cidinha, lá Aí, no ó, CERP. aí onde entra a terapêutica que nós chegamos a essa conclusão. Uma vez que a gente consegue criar essa empatia, esse rapport, para trazer esse paciente com confiança mesmo e explicar a ambos o que está acontecendo, geralmente a mulher vai mais, né, à consulta do que o Uhum. homem, Sim. mas de maneira que a gente consiga, olha, traga seu esposo aqui, a gente abre uma exceção, a gente conversa com ele. Se for necessário, eu peço os exames para ele também, embora a consulta seja sua. Sim, Vamos resolver esse problema, você vai ver que vai ser diferente. Então, na consulta chegam acanhados, recebe as informações do que estão acontecendo, ele sabe o que estão acontecendo com cada um, Uhum. sim, mas eu acho até interessante que eu digo por pensamento, né? E falo, olha, pessoas, não digo os próprios pacientes. A mulher pensa que o homem não a quer mais porque ela está feia e fala, ele tem outra. uhum, Uhum. E do outro lado, o homem fala, não, ela não me quer mais, ela não me ama mais, não a quero mais. Casamentos foram reconstruídos na minha consulta. Nossa. eu me É. deparei essa Casamentos foram semana, reconstruídos na minha consulta. eu me deparei essa semana com uma situação linda que eu amei fazer parte dela. Uhum, Há uns 3 meses atrás, eu tratei um senhor com disfunção erétil, né? Ele reclamou para a esposa, aconteceu isso, ele não estava mais, né, procurando, porque ele não conseguia, ele tinha vergonha. E aí um belo dia ele desabafou e conseguiu falar para ela que ela estava achando que ele tinha outra Uhum. mulher e tal. E aí ela buscou a filha, enfim, e chegaram até o CERP. E eu tratei. E foi legal, foi assim rápido até o tratamento dele, né? E aí essa semana, quem que me aparece? Hum. A esposa. Ah. Agora a senhora tem que cuidar de mim também, Uhum. sim. porque eu tenho que dar conta Da- do recado lá em casa. Eu Ótimo. ajudei ele tá ótimo, mas agora quem tá precisando sou eu. Eu falei, então bora, adoro. Então Per- vamos cuidar, entendeu? Então é tão Perfeito, legal quando perfeito. acontece isso, mas nem sempre, né, doutora? É a questão do diálogo, né, que vai se perdendo isso. E essa qualidade de vida em vida. Acho que é importante você dizer, olha, Sim, temos as condições, embora temos que fazer uma busca se existe alguma doença, alguma patologia que esteja interferindo diretamente, né? Isso nós contamos com uma equipe multidisciplinar, bem dito há uns minutos atrás, né? Nós contamos com algumas terapêuticas, que isso vai ajudar e muito, né? sim, Uma delas, que é uma das grandes estratégias que agora realmente nós contamos, uma delas é a fisioterapia pélvica. Sim. Isso faz com que o paciente recupere enormemente a sua capacidade vital. é, Óbvio que nós dizemos ao paciente: olha, pode ser que funcione essa semana, semana que vem não. Na outra não, mas no mês sim. Na grande maioria, eu não estava sendo otimista, justamente para que não ele esteja frustrado. Porque, obviamente, se é um paciente diabético, nós sabemos que existe um problema vascular, sim, né? Se é um problema cardíaco, nós sabemos que existe um problema cardiovascular. Então, depende muito da condição daquele paciente. Mas temos tido um êxito, tá? Muita vitória com relação a Sim. isso, porque os dois, o casal, começa a chegar de mão dada no consultório, eu só olho para o rosto de cada um, o sorriso chega até a Ai, que orelha, delícia. aí não precisam responder, eu já sei o que aconteceu. é. E assim também, né, doutor? A gente tem que ter também um certo cuidado, eh, da questão de você falar, eu consigo te tratar. Você não vai ser mais um menino. Eu posso tratar a tua disfunção sexual, ok. Você não vai ser mais um menino de 20 anos, Explica bem, não é? perfeitamente. Eh, Até você perceber que perdeu completamente, você conseguia quantas vezes? No mês, por exemplo, né? Sim, Porque é perigoso também se criar uma falsa expectativa, Sim. né?
Não, o senhor vai ficar zero bala, tranquilão aí e tal. Ai, mas a senhora fala, não, né? A gente trata de acordo com a idade, né? Sim, Cronológica aí de cada um. Não tem como a gente voltar lá atrás. A idade acontece com todo mundo, o envelhecimento, por mais que você esteja super bem, sim, eu falo que da idade ninguém corre, não tem né? jeito. A gente pode ir pro Botox, pode ir para onde for, mas tem coisas que não se resolve, faz parte e tem que aprender com isso, né? Que a idade faz parte, que todo mundo vai passar por isso e que a gente tem que manter a calma até para receber isso de uma forma tranquila, porque senão isso vai virando uma questão Uhum. patológica mesmo, né? Começa a mexer com o psicológico das pessoas. E quantas pessoas a gente vê, né, totalmente desequilibrada porque não aceita o processo do envelhecimento. Assim mesmo. Não entende que não vai ser mais a mesma coisa. Cada ano que passa, a gente vai se transformando e o que a gente busca é o quê? Dar a melhor qualidade de vida para aquele Qualidade. paciente de acordo com a idade dele, né? Uma Perfeito. coisa que eu também queria falar, os idosos, eles estão sempre acompanhados, né? Vai com o filho, vai com o neto, nas consultas lá, na fisio também, às vezes vai levar. E aí sempre tem essa preocupação. Assim, ai, minha mãe tá muito idosa, meus pais, vou levar para morar comigo. E aí acaba dormindo no quarto deles, isso acaba atrapalhando também, né, assim, nessa questão afetiva da sexualidade do casal. Com certeza, com certeza. Primeiro é você tirar o idoso do seu lar, né, do seu Aham, habitat, né, acho que da sua privacidade, né. Primeiramente ele sabe que se ele acordar meio acordado, ele sabe para onde que está o banheiro, sim. né, já deixa as suas características físicas da sua casa, inclusive com adaptações, depende da situação, né. Agora, se você muda ele de ambiente, um idoso, você vai provocar vários transtornos, né? Dentre eles, a sexualidade, obviamente, nós vamos colocá-la de uma maneira praticamente nula. Você está levando ele de um ambiente que ele está adaptado, com sua privacidade, para um ambiente onde há outras pessoas e acaba tornando um lugar eh, inapropriado para que ele possa desenvolver sua sexualidade, que até Sim, entrando na temática, né? Como que ele vai desenvolver com um bom toque, um bom asseio, um um carinho, bom carinho, né? Uma boa, eh, na verdade, um bom momento, que é assistir um filme, que é estar à vontade com uma roupa distinta, diferente, né? Uma boa roupa para aquela ocasião, né? sim. E na casa de terceiros, infelizmente, isso vai ser difícil. Se ele não tiver sua individualidade, nós podemos aí colocar que a sua sexualidade obviamente, vai estar inibida. Qual que é a tua experiência ou opinião sobre a masturbação do idoso? No idoso, então nós temos aqui, no caso do homem, na grande maioria, um idoso com uma disfunção, seja ela, né, parcialmente, né, uma disfunção erétil, e no caso da idosa, uma vagina pouco lubrificada. Então, nós temos que realmente tomar um pouquinho de cuidado só, né, para que a gente não venha provocar algo que seria prazeroso e saudável e machucar, Sim. né, e que não seja algo prazeroso, algo que venha a lesionar, que venha a doer e a posteriori trazer consequências, né? Desistência, inclusive, de ter Uhum. relação sexual por conta de alguma situação, talvez que não foi muito bem abordada. Não há nenhum empecilho com relação a isso, né? Era importante explicar, ele ter esse conhecimento do que está acontecendo, porque até mesmo se pode se machucar, Sim, né? eu fiquei até bem surpresa, em alguns artigos que eu li. Eu fiz uma pós em sexologia, Uhum, terminei recente, onde se fala o seguinte, que geralmente os idosos que buscam mais pelo lado da masturbação é justamente por conta de ter medo de não dar conta com o seu parceiro ou parceira, sabe? E
é um nível muito alto, é uma estatística muito alta dessa questão da masturbação. E quanto mais isso vai acontecendo, mais ele deixa de procurar e vai criando mais o hábito de se masturbar. Então, assim, tem 2 idosos no mesmo ambiente, né, de sexos iguais ou diferentes, e optam não de tocar o seu parceiro, mas de sentir esse prazer sozinho, né, pessoal, por conta desse medo do envelhecimento. Sim. A vergonha de mostrar o corpo pro companheiro, principalmente isso vindo das mulheres, né? Que é uma queixa bem maior das mulheres. E em contrapartida, também é uns dados assim estatísticos bem elevados assim em questão à procura fora do relacionamento por parceiro ou parceira mais jovem, dizendo o seguinte: eh, por exemplo, vamos supor, um homem busca uma mulher mais jovem pelo fato dele não conseguir ter uma ereção satisfatória por um tempo prolongado, e a mulher mais jovem já teria sentisse o prazer mais rápido do que se ele tivesse com a esposa dele, que seria uma senhora e que teria que demorar um pouco, entende? Entendi. Olha como Não, eu entendi, complicado, é complexo isso. Mas entra complexo. naquilo que nós estávamos comentando há pouco, da sexualidade, né? Sim, Da falta de diálogo, uhum, né? Que se realmente está machucando, não teve prazer, sim. né? E muitas das vezes a mulher esconde, o homem esconde, né? Não tá legal, não Não, e em teve, né? contrapartida também, Esconde. a mulher, porque com um cara mais jovem tem uma ereção prolongada, que daria mais tempo para ela conseguir chegar Sim. ao orgasmo, Mas, entendeu? mas talvez por falta de conhecimento, Sim, por falta de ter esse diálogo, essa boa conversa. Né? Não que esteja proibido ter relacionamento, né? Dessa maneira, mas se houver um diálogo para entendimento entre um idoso com uma ereção com dificuldade e uma vagina que esteja atrofiado. atrofiada e ressecada, nós sabemos que é algo que não vai conseguir chegar a um objetivo em comum, né? Sim. Então, isso precisa ser muito bem dialogado. E o mais interessante é se redescobrir. E talvez isso seja uma característica do ser humano e ele não consegue ainda compreender, Isso ainda está muito que longe. é se redescobrir. Fala, peraí, caramba, a gente fica Não dá procurando para ser desse jeito, mas vamos caracte- tentar desse jeito. características externas, estereótipas, né? Obviamente, quem não gostaria de possuir, né, uma moça bonita, elegante, mais jovem, né? Ou vice-versa, um homem mais jovem. Mas não é bem por aí. A sexualidade em si, ela é abrangente, né? Voltando inclusive ao que comentava há pouco, o estímulo direto, ele é importantíssimo. Qual abraço não é gostoso? Me digam vocês, qual abraço não é gostoso? A falta que sentimos desse abraço Isso já nessa pandemia desgramada, não é? foi horrível. Isso nos deixa longe como seres humanos, né? Sim. E se eu quero criar afeto, carinho, sentimento, fomentar o sentimento, é necessário o toque, o abraço, o carinho, o desejo, as boas palavras, os bons pensamentos, as boas ações. Isso para mim, é primordial, né? Independente da idade. Mas agora eu entendo que, eu espero que quando eu chegar à terceira idade, tenha essa compreensão, eu espero aprimorar isso, ter um aprimoramento, porque eu já tenho conhecimento suficiente, Sim, né? Eu já entro na cultura oriental, né? Eu já tenho conhecimento. Então, se sim. eu tenho conhecimento, vou utilizá-lo com sabedoria, a meu favor, não contra mim. Vamos cair, inclusive, partindo desse ponto de vista complexo, de talvez procurar fora aquilo que você tem dentro de casa, Sim, vamos colocar assim, né? sim, Aquilo que você tem ali dentro, mas você não está sabendo explorar, né? Acaba implicando riscos gravíssimos para a sua saúde, e inclusive para o entorno. Sim. Não sei se ah, nós podemos eu abordar esse tema, eu ia é falar sobre importante, né? isso.
A Ser. gente busca lá fora, a gente traz, às vezes, muita sujeira lá de fora, aqui para dentro, o que implica. eh, Como estão as DSTs chegou ao nos ponto. Foi idosos? induzida? A conversa foi A induzida? consulta do geriatra tá A induzindo, conversa foi até ele induzida? chegar na O sexualidade do que idoso. você está tomando aí, doutor? O que será que ele está tomando dentro daquela caneca, né? Ainda é água, ainda é água, Ainda ainda é água. Um bom vinho? não é? Será? Uma boa música. Que é isso? Conquista. Um café? Um café é Um excelente. café. Nós temos café? Temos café. Eu desejo café, eu Temos adoro café. café. Aldo, dá um cafezinho. Café é algo que me faz me movimentar. Café nos deixa feliz. Ah, Mas vamos lá, Obrigada. vamos falar sobre esse alto índice de DSTs nos idosos. Você imagina um idoso sozinho, ou um idoso que se sente sozinho, seja homem ou mulher, que se sente sozinho, começa a buscar aceito, cavalheiro, aceito sim. Não, perdão, é açúcar? Não, não, sem açúcar, sem açúcar. Grato? Café, sem açúcar, ótimo. Muito grato. Aceita café esse dia? Assim, Opa, deixa eu oferecer aqui para essa dama. sempre. Amor, café? Não, Doutora Jéssica, café? não, obrigada. O que está acontecendo, Existe esse dia, digo à doutora que se existe dois momentos que eu adoro. Quando eu tô com raiva, me oferecer um café, eu me acalmo. Eu falo que Quando- café, gente, café me deixa Obrigado, feliz. cavalheiro. Muito obrigado. Geralmente eu posto de manhã assim, tudo que eu preciso hoje é de um pouquinho de café. É uma pessoa mergulhando assim dentro de uma xícara, sabe? Olha, Mas é assim que eu me eu sinto, começo o dia funcionando com café. com café. Primeiro de tudo, com café. Eu Café, começo o dia, eu começo à tarde, eu começo à noite. Você Adoro. toma café à noite também? Eu tomo café a qualquer hora, Jéssica. Geralmente à tarde eu não tomo, somos assim. porque eu não durmo. Gente, café é café. Você gosta de café? Gosto de café a qualquer hora do Hum, dia. É bom demais. Está bom o café, cavalheiro. Muito obrigado. E a doutora Jéssica gosta de café? Eu gosto, Gosta? mas eu tomo de manhã só. De manhã? Um bom café faz bem, né, doutora? Bom café. Vamos Então, Voltando. vamos lá. Bem dizia um idoso que se sente sozinho, ou que tem maus pensamentos, né? Pensamentos que não estão de acordo com aquilo que ele poderia melhorar, seja homem ou mulher. Infelizmente, pode acontecer situações, estando solteiro ou não, de buscar fora de casa algum tipo de relacionamento sexual daqueles privados, sabe? Aqueles privados, sabe? Aqueles que você contrata. Infelizmente, isso acontece, é realidade. Do meu ponto de vista, não deveria, porém acontece. E eles não tomam seus devidos cuidados. Então, o idoso, ele primeiramente, por não ter uma ereção consistente, né, ter dificuldades de ereção, ele recusa-se ao uso de preservativo. E, embora sua criação também possa influenciar diretamente ao uso de preservativo, tanto para o homem, nesse caso, na situação, quanto para a mulher. Que às vezes acha que preservativo é só para evitar uma gestação, uma Isso. gravidez. Então, como já é idoso, não vai correr esse risco, não tem problema, né? Temos um alto índice de doença sexualmente transmissível, infelizmente, em pessoas idosas. E Eu li um artigo ontem que o número de infecção por HIV nos idosos, eles estão maiores do que nos adolescentes Sim, agora. para você E ver. também a gente vê que a falta de campanha, né, para esse uso, a gente não vê A gente não vê, campanha para é sempre idoso. para o adolescente e para o jovem, né? acaba buscando algo que ele possa, tentando lhe favorecer de alguma maneira, e isso vai trazer grandes prejuízos para a sua vida, principalmente sexual. Ele já não vai poder desenvolver, inclusive, dentro da sua própria casa, que seria um horror, né? Um terror. Como que seria explicar isso para sua companheira ou companheiro, Não, né? isso quando não traz, né, doutor? Isso quando não transmite para a sua companheira, né? Ou companheiro, que Perfeitamente. acontece também, né? Lastimável. Nós Infelizmente. procuramos deixar isso bem claro, tá? Na consulta. Isso é muito importante. Você deixa, às vezes cria um pouco de espanto. Eu procuro já quando existe uma certa confiança dizer, ó,
Isso pode acontecer, né? Vamos tomar cuidado com essa situação, porque o pensamento leva a isso. O mau pensamento leva a situações extremas, sendo que a gente pode aqui transformar em algo maravilhoso de 30, 40, 50 anos de um, vamos colocar aqui, acho que é exagero 50 anos, mas a gente pode colocar assim, de uma união que ela Sim. continue e que se ela fortaleça cada dia mais, sendo que isso por falta de conhecimento, de educação. Comentava que tive uma paciente, acredito que foi com a doutora Jéssica, eu cheguei a comentar algo nos bastidores, de uma paciente idosa que nunca acendeu a luz no ato Sexual. sexual. Incrivelmente, como assim? Nunca acendeu a luz, nunca viu o marido nu. Pergunta, mas como isso é possível? E realmente era possível. Ela nunca tinha visto o marido nu, ela esperou, o marido faleceu, ela conseguiu desabafar isso na consulta, dizendo o que acontecia. Isso era incrível, era algo assim surreal, né? Como que você não vai conhecer a pessoa que mora com você, que dorme com você, mãe talvez dos seus filhos, né? Você assim, vó dos seus, ela é vó daquilo que é os seus netos, é sua família, é a pessoa com quem você confia, com quem está ali ao seu lado. E você não compartilhar essas informações daquilo que vem a ser fisiológico, características físicas, tanto na juventude, consequentemente na, na terceira idade, né? Que triste. Lamentável, lamentável. Não viu nem o bonito, nem o feio. Vai. Mas eu acho interessante, doutora, Sim. que vai cronológico, né? Eu acho que Sim. ambos vão tendo dificuldades, né, de uma maneira cronológica, né? É. Tendo dificuldades. E são geralmente, uma boa parte que nós chamamos de senilidade, né? A gente consegue modificar. Conseguimos, através de um bom tratamento, uma boa terapêutica. Nós temos a fisioterapia pélvica Pélvica. agora, que possa ser algo que a gente possa levar, e digo, na grande maioria dos meus idosos, eles não tinham esse conhecimento, né? Que nós temos uma equipe multidisciplinar, que o diabetes dele vai ficar muito bem tratado, que o coraçãozinho dele vai ficar bem, né? Que a cabecinha dele vai ficar boa. Perfeitamente, vamos melhorar o Seja, psicológico o desse quanto, idoso. né, que o Legal. profissional psicológico, Vamos trabalhar em cima. né, o psicólogo é tão importante, né, em Uhum. toda equipe multidisciplinar. Quanto que ele tem que ser Mente levado a sério, né. Mente sane, corpo sane. Se a cabeça vai bem, doutora, o corpo vai responder da mesma maneira, né? Exato. Embora o nível educacional conta muito, né? Sim. Isso faz com que nos ajude e nos colabore. E essa equipe multidisciplinar, ela ajuda muito. A gente conta mesmo com a ajuda dos profissionais, né, Uhum. fisioterapeutas, que nos ajude. E não obstante isso, a sexualidade, a gente vai melhorar o paciente não somente a sua sexualidade, o ato sexual, nós Sim, vamos melhorar o aparelho urinário, por assim dizer, nós vamos ter, sim. né, pacientes com melhora do quadro Continência, né? geniturinário. Uhum. Qualidade de vida supera tudo, vale a pena. E é tão legal quando a gente pode ajudar, né, quando a gente tem essa condição de ajudar essa pessoa, de dar alegria para ela, qualidade de vida. Eh A incontinência urinária, você mais do que eu deve saber muito bem disso, é uma das principais causas de depressão no idoso, porque ele começa a se privar, né, doutor, de coisas, até o simples fato de ir até a sua igreja, porque ele fica com Eu não saio de vergonha casa mais. de ter que levantar várias vezes para ir ao banheiro, ele começa a se limitar a ir a lugares que ele tem certeza que ele vai ter um banheiro à sua disposição, Sim, né? Então, assim, e é bacana porque às vezes o paciente vem para nós, né, Jéssica, para Uhum. tratar uma incontinência urinária. Sim. E aí a gente melhora isso. Às vezes, dependendo do caso, a gente também não consegue melhorar 100%. Vamos ser realistas, perfeito. não é? Às vezes a gente não consegue melhorar um assoalho pélvico de um idoso de 80, 90 anos, não tem, às vezes não tem essa condição. Mas já é um paciente também que já não é mais indicativo de uma cirurgia. Então, se a gente consegue melhorar uma boa parte disso, se o paciente levanta 8, 10 vezes à noite
né? Que a gente sabe que uma das principais causas de morte do idoso é a queda, não é, doutor? Tô certa? Começa Então, se ele começa a levantar toda hora à noite, ele já tem um Um risco risco muito maior. maior de uma queda. Então, se a gente diminuir isso aí de 8, 10, eu tenho paciente que às vezes fala assim, eu tenho vontade de dormir dentro do banheiro, sentar no vaso, encostar, eles falam desse jeito, encostar na pia e dormir. Se a gente consegue diminuir isso para 3 vezes, 2 vezes, nossa, ele já está feliz da vida, né? E às vezes a gente melhora essa questão da incontinência, e aí, num certo dia, ele lá e fala assim: o que que a senhora fez? Que ontem eu tive vontade de me tocar ou que meu marido ficasse pertinho de mim e tal. Por quê? Porque é uma musculatura só, né? Então, quando a gente melhora a questão da incontinência, muitas vezes a gente acerta, né, dois. Pombo, né? Você mira num problema e E melhora tudo. acerta. É maravilhoso. é um todo integral, doutora Jéssica. Acho que é importantíssimo isso, Sim, esse relato. Ele deve levar essas informações, nós devemos levar essas informações para que isso seja praticado, né? É importante. Nós, como os profissionais da área da saúde, de uma maneira integral, e voltado mais agora ao lado do idoso, nessa circunstância, eh, bem dizia ela com relação à queda, são fatores que levam à queda. Caiu por quê, né? Por que que caiu? Qual foi, sim. né? Onde estava o problema que levou ele a uma queda? Que isso pode ter uma consequência gravíssima, né? Com Tem essa, aquela né? questão, né? Caiu Caiu porque porque... quebrou ou Oh, quebrou e caiu? pois Não é, é? vamos saber Tem por quê. questões. Nós temos aí, bem mencionado pela doutora Cidinha, uma queda, pode ser a sentinela, pode ser a primeira, mas já foi um aviso, né? Será que na primeira ele vai, já depois dessa queda, o porquê levou, vai ter novas quedas, né? Ou já nessa queda podemos provocar um mal muito maior, né? Com essa queda, fratura de colo de ferro e por aí, só dificultando mais ainda a vida, sendo que a gente pode e temos tratamento Temos como para melhorar, melhorar pelo menos, a né? Se qualidade não de curar vida. totalmente, mas melhorar, não é? Perfeitamente. Vamos entrar num assunto um pouquinho mais polêmico. Vamos lá. Me dê sua opinião ou questão da sua prática mesmo, da sua vida com seus idosos, com relação à pornografia no meio dos idosos. Com esse mundo hoje tão globalizado e tecnológico e tudo está tudo muito fácil, É todo muito mundo acessível, né? tem muito acesso a isso tudo. Hum, O que que você me diz com relação a isso, eh, desses idosos que fazem uso, eu vou falar um uso abusivo, né? Não estou falando que ninguém nunca deu uma olhadinha lá no videozinho pornô, não é isso. Mas é quando isso começa a trazer prejuízos para o seu lar, trazer coisas que não são legais para dentro de casa. entendi. É, bom, opinião como profissional e opinião pessoal, Sim, tá? Eh, Se essas características, né, de busca e de informações através mesmo da internet, hoje já não temos mais revistas, né? Hoje é tudo pela internet hoje, em filmes e vídeos, né? Vídeos feitos pela internet, fotografias, né? sim, Alguma coisa pode estar acontecendo de errado, né? Acho que assim, existe um tempero da vida, um equilíbrio, né? Você ter aquilo que é um bom senso, né? De você, legal, tá, não faz parte da minha vida. Se eu tenho algo que eu estou fixado àquelas imagens ou aquele vídeo, algo estranho deve estar acontecendo. Primeiro, talvez até mesmo uma carência afetiva dentro da sua própria casa. Será que ele tem essas informações? O que está acontecendo? Será que ele se distanciou da sua esposa? Começa a abrir interrogações, né? Vamos ter que investigar. Será que ele está demenciando? Será que esse idoso, com exacerbação da sua libido, do seu desejo por ver fotografias e outras características mais, não está tendo algo que não era antes e está tendo agora? Como que era a vida desse idoso, dessa pessoa idosa antes? Porque essas características me fazem levar. Será que ele não está tendo um tipo de demência? Geralmente são demências vasculares, são as que mais levam a esse tipo de exacerbação de libido, né? Será que não houve algo errado? Não está acontecendo algo errado? Já me aconteceu em consulta de chamarem um idoso de sem vergonha, o próprio filho chamar o idoso de sem vergonha,
e a gente comprovar para ele que era uma demência vascular. Depois a choradeira foi geral, toda a família chorando. Medicou, conseguimos controlar o idoso que tinha uma exacerbação, queria se tocar, pornografia. Então, assim, são situações que será que é patológico? Então a gente tem ali um pontinho de Isso interrogação. já é uma visãozinha do É, geriatra, né? será que é patológico? Porque a Sim. choradeira foi geral. Eu consegui comprovar para a família que ele não era sem vergonha, que ele estava doente. Uhum. Sim. Como que era a vida dele antes? Aí você começa a procurar, né, todo o histórico, fazer todo um levantamento. E após, né, todo um estudo, anamnese, fazer tudo o que nós fazemos, que são exame físico, exames de imagem, conseguir comprovar, inclusive por exames de imagem, que ele teve um AVC. Olha só. Olha, seu pai está doente, nós vamos tratá-lo. Então ele não é sem vergonha, ele está doente, tá? A gente pede que tenha paciência com ele, que não maltrate ele. Eu vou te mostrar que não. Isso que ele fez e que ele falou, isso não é proveniente. Tem que tomar muito Uhum. cuidado, né? Que a gente tem Sim, que ver o que é sim. patológico e o que não é. Eu já me deparei com uma paciente de me pedir, né, opinião e ajuda mesmo, porque ela não estava conseguindo lidar com a situação que o esposo, já idoso, os Uhum. dois idosos, né, eh, ele começou a assistir muitos vídeos pornôs e aí ele queria Reproduzisse. que ela reproduzisse as cenas. Então, viu? Entendeu? Ele queria que ela fizesse igual às profissionais, né, do sexo e tal. E ela estava assim muito chateada, ela estava muito triste. E em contrapartida, ele ameaçava de deixá-la. Então, assim, se você não fizer, eu vou procurar outra, enfim, vou sair de casa, vou te trocar. E ela, né, como uma senhora idosa, não queria desfazer o casamento e estava nessa situação sem saber se não queria fazer aquilo, porque não era uma coisa que era da vontade dela, Não né? é prazeroso, Não não é um bom era, não sentimento. era. E ela estava nessa situação, e aí ela me procurou por conta de incontinências, e aí Uhum. depois de um certo tempo ela findou se abrindo comigo com relação a isso. E aí a gente fica numa situação muito complicada também, né? Eu lembro que na época, já tem um bom tempo, eu falei para ela o seguinte: não faça nada contra a sua vontade, De fato. né? Falei para ela, tenta agradar gregos e troianos de uma forma que fique confortável para os dois. Tenta buscar ajuda, tenta levar ele num psicólogo, tenta ver o que está acontecendo, no que você pode, né, tá colaborando, mas não se agredindo, porque ela ia estar se agredindo para Sim. satisfazer ele. Não é sexualidade, Né? né? Fugir. Inclusive, assim, acho que como ele não tinha também, ele estava nessa loucura toda, mas ele não tinha mais uma ereção satisfatória, ele não tinha mais isso. Então ele queria usar, né, Alguns artefatos mecanismos. mesmo, e artefatos assim bem, né, Sim, o próprio significativos, vício, né, em né? pornografia Isso. e também masturbação altera os estímulos. Então, se ele é acostumado sempre naquela frequência, só com vídeo, só masturbação, quando ele for com a parceira, o parceiro não vai conseguir, porque não tem o mesmo ritmo, é diferente. Sim, Então, acaba gerando essa frustração. O que a gente pode observar, que o natural, fisiológico, é a diminuição mesmo da libido. Se existe algo exacerbado, tem que tomar tem cuidado. que ser investigado. Acho que é importante isso, né? A gente É tem que legal. investigar, né? Sinalzinho de alerta. Que até mesmo assim, eu até comento que existe fisioterapia pélvica para homem também, né? E a Sim. gente sabe que existe casos e casos. Tem mulheres também que procuram para poder ter algum tipo de toque, não é, para o profissional, mas para o paciente nada profissional. Então, esse tipo de situação, ele tem que, né, ele tem que ter um feeling. A gente consegue identificar algum e outro caso, né? Até mesmo se for na esfera límbica, né? O pensamento, Sim. pessoas que estão com um pensamento alterado e procurar saber por quê, né? Por que que isso está acontecendo, uma vez que o natural é a diminuição, né? Sim, Mas para que tudo isso, até mesmo tenhamos aí um bom resultado, isso cabe nós profissionais de maneira integral, Uhum. né, e multidisciplinar,
E o ideal seria se fosse interdisciplinar, para que vocês, por exemplo, pudessem mandar uma cartinha para o geriatra: "Olha, está acontecendo algo estranho", né, nesse sentido. Para melhorar ele no estado geral, no que ele nos buscar. E é isso que a gente está conseguindo, aos pouquinhos, a gente está tendo essa interação com os médicos. Isso, É, desculpe até lhe interromper, acho que esse foi um fator que eu estou achando muito interessante. A equipe do SERP, ela está tendo essa proximidade com os profissionais, e isso é importante porque a gente vai ter esse feedback, a gente tem essa interação, e esses profissionais precisam estar realmente trocando as informações para o bem-estar do do paciente, paciente, a gente tem que pensar no do paciente, paciente, não perfeitamente. é no ego, né, não é de nada, é os 2 em busca do Do, bem-estar do do paciente, resultado positivo para o né. paciente, isso é importantíssimo. Inclusive, o Serpcast, ele foi criado com esse objetivo, de estar levando informação correta, de estar levando informação séria para as pessoas que às vezes não têm condições de estar num consultório de um geriatra, né? De estar lá no nosso consultório, no SERP, mas que têm acesso, né, à internet, ao YouTube, às redes sociais, e tá Vamos ouvindo isso aqui. Olha o quanto de informação que a gente conseguiu dar para tantas pessoas num único momento nosso E aqui, até não é? como uma ferramenta para buscar ajuda. Então, se tá assistindo o podcast, fala assim, caramba, eu tenho isso, eu preciso ir lá, porque às vezes desconhece, acha que tá tudo normal, vai levando a vida. E é muito normal achar que tudo faz parte da idade, né? Sim, E não é bem por aí, né, doutora? Se me permite só fazer mais um adendo aqui com relação, Fique né, à agora vontade. eu vou fazer uma entrevista agora com com ambas, né. Como que você quer ter uma sexualidade ou um ato sexual se você tem um diabetes descontrolado? é. Se você tem uma hipertensão descontrolada? Sim. Se você tem um problema cardíaco? Se você está sofrendo de depressão? Se você tem um estresse de trabalho muito grande? Existem inúmeros fatores para que a sexualidade funcione de maneira adequada, para que o ato sexual funcione de maneira adequada. E para isso estamos nós aqui profissionais, né? O que que vocês achariam disso se isso realmente não fosse sanado? Nossa equipe multidisciplinar realmente não teria efetividade se nós não atuarmos nesse sentido. Então eu utilizo isso como prêmio. Quer ter um prêmio? Então qual é? Em consulta, deixar isso tudo muito bem compensado, muito bem controlado fundamentalmente, utilizando todos os meios que nós temos da equipe multidisciplinar. Porque, embora as pessoas, por desconhecimento, a fisioterapia vai fazer o quê? Vai me mexer braço e perna? Me É. desculpem. Sim, Olha só a que nível eu estou dizendo, o nível que sim. vem, né? Ó, vamos levar, preste atenção, a fisioterapia pélvica vai te ajudar. Eu, como profissional, eu tenho que dizer isso para ele. Eu tenho Sim. que convencê-lo de que aquilo funciona e que de fato funciona, né? Uhum. Que a psicóloga vai tirar parte daqueles pensamentos ruins e que aquele estresse vai diminuir e que aquilo vai funcionar e que se ele tomar os seus comprimidos, bom, vai dar certo. É só mais uma situação para que ele continue a vida. E a gente tem que entender, nós como profissionais, na nossa área, até onde a gente pode e até onde a gente tem que passar. Sim, Por exemplo, a fisioterapia pélvica é um tratamento que não é a curto prazo, né? Muitas vezes ele é a longo prazo. Então você cria uma intimidade talvez bem maior do que você como médico, né? Que você consulta e teu paciente ele não volta ali 3 vezes na semana para falar com você, e, realmente, né? Então assim a gente mais cria difícil. esse laço com o paciente. E aí a gente percebe que ele precisa buscar, por exemplo, o psicólogo ou o psiquiatra, e ele não quer. Sabe por quê? Porque ele acha que nós já fazemos esse trabalho. Ah, não, a senhora já me ouve, eu conto tudo da minha vida para a Uhum. senhora, nananã. Então, eu, como profissional e fisioterapeuta pélvica, eu tenho que falar o que para ele? Dona Fulana, eu posso ajudar a senhora aqui. Eu te ouço como pessoa igual a senhora, mas eu não tenho as habilidades do profissional que vai te ouvir, mas que vai te dar o O caminho, o direcionamento, né? direcionamento para você realmente melhorar, né? Então eu não posso pegar isso como, ai, que coisa maravilhosa. Meu paciente disse que eu sou físio e sou Faço e Isso, psicólogo, psicólogo. é. psicólogo. Eu sempre brinco, aí eu falo assim, então passa na recepção e faço Faço o pagamento.
né. Então a gente tem que ter essa noção do que é nosso e do que não é, né. E a mesma coisa com o médico, com o Sim, psicólogo, enfim. O que eu até tô tentando chegar ao nível de que, ei, não vá à farmácia e compre o seu comprimido que você acha que você vai resolver. Venha para a mão de pessoas que sabem o que estão fazendo. Exatamente. Né? Ó, se é para ir à psicologia, é para ir à psicologia porque ela vai entender, vai te ajudar. Se é para ir na fisioterapia pélvica, vá, porque é para te ajudar. São pessoas especializadas que vão te ajudar nesse segmento. Uhum. Porque hoje o que a gente vê, vai na farmácia e compra aquele comprimidinho sim. famoso. Ah, vai É, resolver o meu problema. Ou então a mulher vai lá e compra um creme de um hormônio que ela não precisava ter colocado aquele hormônio, né? Introduzido na vagina, talvez, né? Na grande maioria das vezes, né? Ou até mesmo injetável, a gente já viu coisas absurdas já, né? E assim, vá com os profissionais da saúde, procure a sua ajuda, procure mesmo os profissionais. Funciona. Vá, mas tem que ir. Não adianta ficar sim. somente no, eu vou marcar. Não, tem que ir. E Até assim, mesmo eu indico muito para nutricionista. Esses dias eu estava com uma paciente que tinha muito problema com constipação. Eu falei, gente, eu não vou conseguir resolver isso aqui sozinha. Se ela não mudar a alimentação, né? Porque ela tinha que melhorar o aspecto das fezes. Eu falei, ó, mandei lá para Anaíta. Eu falei, Anaíta, me ajuda, por favor. Ela trabalha muito, né, com Sim. modulação intestinal. E aí, junto, eu fazendo o meu papel lá na fisioterapia, melhorando coordenação na musculatura, e a Anaíta com a alimentação, os probióticos que ela passou, o paciente melhorou. Ela tá feliz da vida agora, porque ela vai no banheiro todo dia. Então, Olha que lindo, né. A gente fica fantástico. feliz quando o paciente fala assim: "Doutora, hoje eu defequei". É foi, fantástico, assim, e foi rápido, caramba, eu não velho. tive Eu força. tenho paciente que fala assim: "Como é que a senhora escolheu essa profissão?" Falo: "Eu amo, gente, alguém tinha que fazer o serviço, Perfeito. né, alguém tem que fazer". Então, assim, eu sempre falo o seguinte: é porque a gente só percebe que perdeu a saúde quando ela vai embora. Porque enquanto você está saudável, quando é que a Sem dúvida. gente fica feliz de ir no banheiro e fazer xixi? Nunca, né? Ou ir no Nem banheiro e fazer percebe. cocô? Natural, a gente faz aquilo normalmente. Mas aí quando você passa uma semana sem evacuar, e aí começa a sentir todos os problemas que isso vai causando, aí é que você para falar: Opa, "Caramba, isso faz a diferença na minha vida". exatamente. E aí eu fico lá, ó, ouvindo o paciente sair da maca e ir no banheiro e eu fico prestando atenção no barulho do xixi dele no vaso. Aí quando ele sai, eu falo: "Oba, você conseguiu". "A senhora estava ouvindo?" Eu falei: "Claro, eu preciso. A sua felicidade é a minha e eu preciso ter essa noção. Se ficou caindo lá de pingo em pingo ou se teve um jato forte". Vai, Gente, isso é lindo, não com é? certeza. Eu Isso é acho que é maravilhoso. interessante, por exemplo, para chegar para o idoso e explicar para ele, né? Ó, fisioterapia pélvica, né? Isso vai ser melhor, caramba. Acho que melhor vocês falarem do que eu. Mas o que que vai melhorar? Qual vai ser o desempenho disso? Eu posso fazer um simples resumo na Uhum, consulta, né? aham, Mas isso já é interessante, porque ele já chega lá. Opa, qual é a visão que eu tenho, né, de Sim, fisioterapia pélvica? sim. Porque, infelizmente, por exemplo, o idoso hoje, na grande maioria, por falta de conhecimento, sim. redundantemente, dizendo ele não sabe o que é isso. É, eu cheguei lá na É, avaliação, esse dia, um monte de idoso com roupinha de ginástica, achando que é tipo, vou fazer um pilates aqui, porque tem a bola, tem uns negócios lá. Aí a gente, não, tem que tirar a roupa. Vai lá, veste a batinha aí e a gente vai levando tratamento. mas o que vai melhorar? Qual vai ser a consequência do melhoramento? Não vai chegar talvez a 100%, né? Sim, Mas você dizer que não vai ter incontinência, que não vai ter incontinência tanto urinária, fecal também, Muito. né? O que que vai melhorar realizando a fisioterapia pélvica? E isso, opa, já começa a encher pelo menos de esperança, acho que isso é importante, né? Obviamente que a gente sabe que aquilo que é patológico, ele pode ser melhorado, como pode ser resolvido também, por que não, sim, né? Mas já cria uma certa esperança e o quanto ajuda e o quanto colabora. E essas explicações, às vezes, partem de nós, profissionais, né, que estamos ali na linha de indicação, até mesmo para um tratamento, que é um tratamento integral também, ele não deixa de ser. E vice-versa, né, doutora? A gente também tem isso na mão Sim, né? de estar indicando o paciente para Filho, os profissionais que eles devem estar procurando. sim. Porque às vezes eles vão lá sem indicação de ninguém, né? Às vezes alguém total. falou e tal, e aí eles procuram a gente.
Aí é hora da gente saber, não, olha, você busca um urologista, busca o procto, busca o geriatra, busca um nutricionista. Sim, Você precisa fazer tudo isso em conjunto com a gente, mais o psicólogo, né? Então a gente tem que ter essa noção perfeito. de entender de tudo um pouquinho. A gente não tem que estar aqui só a passeio, né? A gente tem Sim. que estar aqui Só, e só, estudando só muito resolver o mesmo, meu. Só resolver o meu E tá não bom, né? é? O Não, paciente que não, fique não. lá. E é uma área assim muito ampla e a gente tem que estar sempre em busca e estudando, porque a gente tem que entender de tudo um pouquinho para conseguir ajudar esses pacientes, né? Não só os idosos, os jovens também, enfim, a gente trabalha com tudo, né? Com E, todos os tipos de pacientes. e eu vejo um nível de resolutividade muito bom, ou seja, de ajuda muito, muito, muito eficaz na terapêutica para com os pacientes, tanto idosos quanto pessoas mais jovens, mesmo Sim. bem, bem mencionado, né? Eu vejo aí que existe sim, é necessário. Eu acredito que isso deveria até difundir um pouco mais, porque mesmo estando no SUS, hoje à frente de uma direção, eu não tenho esse tipo de serviço e eu não tenho para onde indicar esse serviço no SUS, para se ter uma ideia, né? Agora você já tem. Né? De Perfect. fato, 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 sim. Precisamos de pessoas que façam um A trabalho, gente né? sabe também que realmente essa questão do público. Quantas pessoas que passam por você, que precisam desse tratamento, mas que não têm condições Sim. de ir para a rede particular, né? Então, isso é uma pena que ainda não tem, mas eu acredito que isso tá tudo se encaminhando para que, né, não, num futuro não muito longe, Uhum. isso esteja acontecendo, né, para que esses pacientes que não têm essa condição financeira de buscar um atendimento particular tenha isso, né, pelo SUS. Imagina uma cirurgia a menos, né? Digamos, né? Exatamente, né. Puxa vida, Então quanto não bacana. gera somente de economia, mas para um bem-estar de uma pessoa, Sim. né? Exatamente. Que a gente trata-se de pessoas, né? Não trata-se de negociações, outras trata-se de pessoas, né? Isso é, achei imprescindível estar aqui com vocês. Esse convite, quando me foi realizado, doutora Jéssica, foi fantástico, fantástico. Achei importante estar aqui, levar essa informação ao público, quem puder assistir. Os idosos hoje têm acesso à internet, é importantíssimo que eles assistam, né, que observem, tenham esse conhecimento, principalmente o conhecimento dele para com ele e dele para com a sua família, a interação com a sua esposa, com o seu cônjuge, para que possa realmente ter uma melhor qualidade de vida e a gente procurar se integrar e é para isso que fizemos a nossa educação em saúde, né? Exatamente. Doutor, nós ficaríamos aqui horas Tem falando, muito assunto, né, falando do que a gente gosta, né? Meu Uhum. Deus, como a gente gosta. Então, assim, eu acredito que vamos nos encontrar mais vezes, porque tem Certeza. muita coisa ainda para ser falada, né? Mas, assim, dá uma geralzona assim, deixa uma mensagem para os pacientes, principalmente da terceira idade, que é seu público, né, mais fidedigno aí. Fala pra gente. O que nós estamos fazendo, nosso trabalho em conjunto com uma equipe multidisciplinar, é um trabalho de prevenção e promoção de saúde, né? Então, o que que a gente quer fazer? Prevenir que novas doenças apareçam Uhum. ou amenizá-las, tratá-las corretamente. Então, é de extrema necessidade que realmente ele faça isso agora. Ah, mas eu só vou no médico, ao médico quando eu estiver doente. Não, você precisa ir ao médico quando você não está doente, justamente para prevenir doenças futuras, né? Causas que possam acontecer. E para isso nós temos essa equipe que possa nos ajudar. Hoje não contamos com uma equipe no SUS de fisioterapia pélvica. Até então eu desconheço ainda bem, é algo bem característico para esse tipo de situação. E eu deixo a mensagem que, de uma maneira integral, nós possamos fazer juntos, unir forças, principalmente os da área da saúde, e que os idosos compreendam e entendam que é extremamente necessário procurar o quanto antes. E talvez só quando eu esteja em face a uma doença eu venha procurar esse profissional? Não.
ele pode muito bem procurar um profissional e indicar ou por si próprio procurar Uhum. esses profissionais para que Sim. eles possam fazer uma avaliação melhor para que possa prevenir futuramente. Que nós não temos somente o caso de doenças, né? E Eu que a quero, prevenção, né, sempre será o melhor é, tratamento, né? eu quero melhorar minha condição de vida, minha condição de saúde, por que não? Então, nós não estamos aqui, acho que assim, de uma maneira, pelo que eu posso ter entendido com um todo, dar melhor condição e melhor qualidade de vida a essas pessoas, principalmente aos nossos idosos aqui de Porto Velho, Rondônia em geral. A gente está aguardando todo mundo. Doutor Christopher, muito, muito, muito obrigada Eu que agradeço. por ter tirado um tempinho seu, que eu sei que é bem escasso, mas você teve essa disponibilidade de estar hoje aqui conosco, né, de ter falado tantas coisas bacanas para tantas pessoas, né, que não têm esse acesso, às vezes, de ir lá contigo ou de ir lá no consultório com a gente. Então, eu só tenho mesmo que te agradecer por ter aceito esse convite. Muito obrigada. Obrigada, viu, pela participação. Em breve, vamos marcar outro tema aí, né, Cidinha? Voltar aqui para conversar mais um pouquinho. Excelente, não, eu digo de uma maneira muito gostosa trazer aqui, estar aqui com vocês, aqui com toda a equipe aqui, foi maravilhoso e a gente espera chegar num objetivo em comum. Muito grato, eu que estou grato. A vocês. Oi? Ah, meu. Pessoal, na página do SERP, mas eu tenho a minha profissional também, pessoal, doutora.jessicaleiner. E na página do SERP a gente sempre tá postando alguma coisa também. Serp.oficial. Cidinha também tem a sua página pessoal, né? Cidinha profissional. Isso, doutora Cidinha.alexandre e no serp.pvh e agora a novidade, serp.ariquemes. Estaremos levando o serp para Ariquemes. Excelente. Vamos lá, Christopher.t.rosa, pode me encontrar na rede social.